A torta de maracujá com café é uma verdadeira combinação dos sabores intensos e marcantes da fruta da paixão com o aroma e o sabor envolvente do café. A base crocante abraça um recheio suave e sedutor do maracujá que equilibra perfeitamente a doçura com uma nota levemente ácida e refrescante. E o contraste entre a acidez do maracujá e o amargor do café cria um casamento perfeito e irresistível. Essa torta de maracujá com café é capaz de despertar paixões à primeira colherada. Fica até o final para você ver todos os detalhes dessa receita. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. Quero compartilhar com vocês receitas que eu utilizo há vários anos, receitas práticas, fáceis. Vou trazer também receitas novas, repaginadas, alteradas. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos para a receita. Então a gente vai começar essa receita pela base, a crosta crocante. Eu vou fazer com biscoitos. Vou utilizar então biscoito de chocolate. Se você não achar biscoito de chocolate, não tem problema. A gente vai também utilizar o chocolate em pó para dar mais ainda sabor e cor para nossa base, tá? De chocolate. Então vou utilizar o chocolate 50% ou 70%. E daí a manteiga derretida. A gente vai começar então triturando os biscoitos. Então eu vou triturar os biscoitos no liquidificador ou no processador até que fique bem fininho, que fique uma areinha bem fininha, sem pedaços grandes de biscoito. Então triturando bem. Então tá bem trituradinho, olha como que fica bem fininho, uma farinhazinha mesmo, uma areinha bem fina. Vou colocar então o meu chocolate em pó nessa mistura dos biscoitos, vai dar ainda mais sabor para nossa crosta. Mas se você também não quiser só a base dos biscoitos de chocolate, não tem problema. O chocolate em pó ele vai dar ainda mais sabor e cor. E vou colocar agora também a minha manteiga derretida. E vamos misturar bem, vai ficar uma areinha mais úmida, tá? Mais compacta. Eu vou misturar ali com a mão para misturar bem essa manteiga com os secos. E ó, ela precisa ficar nessa textura, tá? Quando você aperta, ela fica no formato, mas ela se dissolve fácil, tá? Ela se desmancha fácil. É esse o ponto que eu quero. Pode ser que o seu biscoito peça um pouquinho mais de manteiga, tá? Então, verifica esse ponto aí. Não quero extremamente úmida, mas ainda sequinha. E vou colocar na minha forma, tá? Minha forma tem 20 centímetros por 5 centímetros de altura. Então, vou colocar em toda a lateral da forma e no fundo. Você pode utilizar um papel manteiga aí, se você tiver medo de desenformar depois, se você não tiver muita prática. Mas aí é super fácil também essa base de desenformar. Então, vou fazer na lateral ali, toda a lateral, nem muito fina e nem muito grossa, tá? Tendo cuidado com isso, nem muito fina, nem muito grossa. Eu faço primeiro na lateral para depois fazer no fundo. E cuidando ali, principalmente na quina, para não ficar muito grossa. Eu gosto de compactar bem, então eu vou ali com um copo. Eu vou apertando bem, compactando bem. Principalmente o copo ajuda a fazer essa quina bem certinho, que não fique grossa. Compactando bem fica mais fácil também de desenformar. Você pode levar esse biscoito pro forno, tá? Uns 15 minutinhos eu gosto de assar as bases de biscoito, quando é uma base assim, na forma. Mas se também for da sua preferência não assar, não tem problema, tá? Esse biscoito ele só vai a manteiga e o biscoito, então não tem problema se você não quiser assar. Eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, uns 15 minutinhos, tá? Se você não for levar para o forno, você pode deixar na geladeira até o momento de utilizar. Vamos fazer então a primeira parte do nosso recheio, que é a base de uma ganache de maracujá. Então, meu chocolate está bem picadinho. Vou levar para derreter esse chocolate, então, no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Você pode levar com creme de leite também, tá? Se você não tem muita prática, tem medo de queimar o chocolate, pode levar junto com creme de leite.
Aí é o creme de leite UHT de caixinha. E eu tenho também o meu maracujá batido, tá? Ele tá só batido, a polpa do maracujá. Mas, se você não quiser essas sementinhas, eu gosto da sementinha. Mas se você não quiser, você pode passar essa polpa pela peneira, tá? Aí fica da sua preferência. Eu gosto de utilizar com a sementinha, gosto desse crocantezinho. Mas aí fica da sua preferência. Vou levar então o meu chocolate para o micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nesses intervalos para não queimar ou não engrossar esse chocolate. Então, já tá aí derretido nosso chocolate. Tá vendo que ele tem uns pontinhos ainda de chocolate, mas não tem problema, a gente vai mexendo e vai dissolvendo, tá? Esses pequenos pontinhos ainda que não se derreteram, tá? Eu vou acrescentar então o meu creme de leite, o creme de leite UHT ou de caixinha da receita. Eu vou acrescentar então o creme de leite no chocolate. E vou colocar também minha polpa de maracujá. E vou mexer bem. Você pode mexer isso no mixer, se for da sua preferência. Vou mexer muito bem até que fique bem lisinho, ó. Essa textura tá mole, tá? Quando a gente recém faz, fica molinho mesmo. É isso mesmo. Eu vou fechar com um plastiquinho ali em cima e vou deixar descansando pelo menos 1 hora e meia pra gente finalizar esse recheio. Pode ser que, dependendo da fruta que você esteja utilizando, ela esteja mais doce ou mais azedinha. Então, pode ser que peça um pouquinho mais de fruta. Mas é um pouquinho só, tá? Então, experimenta para ver se tá no seu gosto. Tem que aparecer mais o sabor da fruta e não do chocolate branco. Então, vou colocar ali o plastiquinho e vou deixar descansar. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já dá um curtir aqui embaixo, que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar para mais pessoas. Já descansou o meu recheio, olha como que muda a textura só com esse descanso, com essa pré-cristalização. Ele já tá ali cremoso pra gente já agregar o nosso creme de leite fresco, tá? Então é esse o ponto que eu preciso já para agregar. A base de torta também já tá assadinha e já tá fria, tá? Ela precisa estar fria pra gente montar a torta também. Eu vou então bater agora o meu creme de leite fresco, ou a nata, ou um chantilly vegetal. Aí fica da sua preferência. Eu tô utilizando aí o creme de leite fresco. Se for a nata, eu coloco um pouquinho de leite para ficar um pouquinho mais fluida. Vai ter aí na descrição a substituição. E o chantilly vegetal é só você bater. Vai ficar um pouquinho mais doce, um pouquinho mais firme com o chantilly vegetal. Mas aí fica da sua preferência. Eu vou bater em picos leves, que seja mais suave, tá? Esse recheio. Não precisa bater muito firme. Vamos ver como que tá aí. Tá quase no ponto, olha, é bem rapidinho. Eu bato na velocidade baixa da batedeira. Ele tá caindo ainda, então tá um pouquinho mole. Vou bater só mais um minutinho, ele já chega no ponto. Ó, aí já chegou no ponto, olha como que fica o biquinho dele, ele já fica mais firminho, tá? Esse é o ponto que eu quero para agregar no meu recheio. Lembrando que tanto o creme de leite fresco como a nata ou o chantilly vegetal tem que estar super gelado pra gente bater, tá? Então, eu vou agregando aos poucos aí o meu recheio de maracujá. Pode ser com globo ou com um fouet. E eu vou aos pouquinhos, para ficar um recheio bem leve. Ele fica com uma aparência quase que de mousse, tá? Um pouquinho mais densa, mas fica um recheio super leve e delicioso. Então, já agreguei todo o recheio do maracujá no meu creme de leite batido. Vamos montar então essa torta. Então, a minha base está totalmente fria e eu vou colocar o meu recheio todo ali na base de torta. Então, pode ir espalhando ali com a espátula, fazendo uma certa pressãozinha para não ficar muito ar, tá? No recheio. É muito espaço ali. Eu pego uma espátula para fazer esse movimento, mas pode ser qualquer espátula, tá? Para ficar lisinha por cima. Agora eu vou fazer uma redução rapidinho, só para me utilizar na minha decoração, tá? Uma redução de maracujá com açúcar e é só
utilizar o maracujá ali, eu nem bati esse maracujá, porque eu quero as sementinhas inteiras. Com um pouquinho de açúcar, vai virar quase que uma geleia, tá? Um pouquinho mais fluida, que eu vou utilizar na minha decoração. Eu faço isso, pode fazer isso com antecedência também, preciso dela totalmente fria. Deixo ali cozinhando até que fique mais espessa um pouquinho, uns 5 minutinhos, é super rápido. Só para mim utilizar na decoração. Se você não quiser utilizar, não tem problema. E vou fazer agora a cobertura de café, tá? É uma ganache de café. Então, o que eu vou fazer? Vou levar o meu creme de leite para o micro-ondas junto com café solúvel. Vou utilizar nessa receita café solúvel para dar o sabor. Então, ele precisa se dissolver bem e soltar os aromas. Então, eu vou colocar ele junto com creme de leite e vou aquecer no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Para que solte bem os aromas e que se dissolva bem. Pode ser no fogo também, se você não quiser levar para o micro-ondas. Então, aí eu coloquei no micro-ondas em 2 tempos, tá? 2 tempos de 30 segundos e já se dissolveu bem. Vou colocar agora o meu chocolate picado. Se você não quiser utilizar o café, não tem problema, é só tirar o café da receita. Não vai alterar a textura, tá? Só o sabor. E agora eu vou mexer muito bem esse chocolate com o creme de leite. Vai formar a minha ganache. Como o creme de leite aí tá aquecido, então vai ser bem fácil de derreter esse chocolate. Se não dissolver totalmente o chocolate, ficar pedaços grandes, você pode levar alguns segundinhos para o micro-ondas para terminar de derreter o chocolate. E vou acrescentar também a minha manteiga agora, tá? A manteiga é opcional. Eu gosto de utilizar a manteiga nessa ganache de cobertura porque vai deixar nossa cobertura mais brilhante e com uma textura de corte, tá? Para a torta. Mas se você não quiser acrescentar a manteiga, não tem problema. Vou mexer bem até que derreta bem essa manteiga. Pode misturar no mixer também essa ganache, se for da sua preferência. Como é uma quantidade muito pequenininha, eu mexo na mão mesmo, na espátula. E esse cheirinho de café é uma delícia. Olha que linda e que brilhosa que fica a nossa ganache de café. Então, vou colocar essa ganache na minha torta. Eu gosto de fazer essa cobertura de café e já colocar na torta, tá? Porque fica mais fácil de espalhar assim que a gente faz ela. Espalho bem. E você pode fazer essa torta com antecedência. Tem uma ótima durabilidade na geladeira. Se você quiser saber mais sobre validade, consumo, armazenamento, aqui na descrição do vídeo tem um link direto para o site que tem todas essas informações e algumas outras informações detalhadas dessa receita, além da receita completa. Vou utilizar para decoração umas raspas de chocolate branco. Aí a decoração vai ser opcional, tá? Vou utilizar essas raspas de chocolate branco em toda a volta da minha torta e depois eu vou colocar ali a redução de maracujá que eu fiz. Nesse chocolate branco vai aparecer ainda mais a redução de maracujá. Vou colocar ali, não precisa ficar certinho, tá? Nada muito certinho. Eu começo colocando as raspas maiores e depois eu coloco as pequenininhas ali no meio para não ficar muito certinho. Os farelinhos de raspa. E essa torta é super fácil de fazer, super prática. Aí para um jantar, uma sobremesa especial. Vou colocar então a minha redução de maracujá em cima então das raspas de chocolate branco, para dar um contraste e aparecer o sabor da nossa torta e dar um sabor aí ainda mais especial. Então coloco em toda a torta, toda a volta da torta. Eu gosto de consumir essa torta quando ela esteja já bem gelada, tá? Vou desenformar ela então com a ajuda de um copo. Eu vou desenformar a torta. Meu prato já tá ali do ladinho. E eu vou, então, desenformar ela. Você vai puxando a forma devagarzinho para baixo. Ela vai estar bem soltinha, tá? É bem fácil de desenformar. Então, vou tirar ali o copo e a forma para mim tirar, então, o fundo dessa forma da torta.
cake board, o meu prato tá ali. Se você for transportar essa torta, coloca ali algum recheio ou glucose para grudar bem essa torta no prato, tá? Para transportar. Então eu utilizo uma faquinha ou essa espátula, tá? Que fica fácil de tirar esse fundo de forma. Vou passando ali em toda a volta, olha como tá bem soltinho, tá? Mas se você tiver medo, passa em toda a volta primeiro, que você vai ver que vai soltar todo aquele fundo. E aí a gente começa a tirar, ó. Então, soltou todo o fundo, eu tiro o fundo da forma, deixo a espátula ou a faquinha, empurro pro prato e tiro ali a espátula. Olha que linda que ficou essa torta. E vamos ver como que ficou por dentro, então. Ah, se você fizer, não esquece de me marcar lá no meu Instagram, tá? Que eu vou amar ver a sua torta de maracujá. Essa torta ficou uma delícia. É o casamento perfeito, maracujá com café e chocolate. Então a crostinha ali crocante, nosso recheio leve de maracujá e a cobertura densa de café fica uma delícia. Lembrando que a receita completa tá aqui na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui que eu te respondo. Bom, e se você gostou da receita, gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. E aqui na tela final eu vou deixar mais algumas opções de sobremesas e tortas que você vai amar.